Santo possa estar aqui conosco, os santos anjos possam estar guiando nossa mente, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas que possamos estar praticando o que nós iremos aprender aqui. Estamos na série falando sobre o Espírito Santo, e o nosso mensageiro de hoje é o pastor Antônio Machado, com o tema Seu Mestre, Verdadeiro Guia, o Espírito Santo. Boa noite, pastor Antônio Machado. Boa noite, irmã Sandra, boa noite, demais irmãos aqui presentes no grupo. Boa noite. Essa é a oportunidade. Pastor. Boa noite. Boa noite, irmão. Está comigo a palavra? Sim, que Deus possa estar com você e que você possa transmitir a palavra que nós precisamos ouvir. Não que nós queremos, mas que nós precisamos. Esse tem que ser nosso desejo, todas as mensagens que iremos ouvir. Amém. Os irmãos que já acompanham conosco desde o mês passado, hoje será o quarto estudo, né? Para os que estão iniciando agora, então passo essa informação. Nós estudamos sobre o dons de línguas, o verdadeiro e o falso, quando surgiu o falso. Nós estudamos sobre o batismo do Espírito Santo e estudamos sobre a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como uma pessoa e não como um poder, uma força, uma energia ou coisa do gênero. E agora nós vamos estudar sobre esse tema, o Espírito Santo, seu mestre e guia, né? Então, muito interessante. Eu trouxe 3 episódios, tá? Para a gente analisar aqui. Eu vou me esforçar para passar esse conteúdo, porque é muita coisa, já só temos mais um encontro, né? Eu estou preocupado. Para os irmãos terem uma ideia, nós estudamos durante um ano inteiro aqui na igreja da Vila São José esse tema, um ano inteiro. Porque surgiram algumas pessoas aqui, aqui em Goiás, em Goiânia, com perturbações sobre esse tema. Inclusive, tiraram um rapaz da nossa igreja lá de Morada do Sol. E aí nós decidimos fazer um seminário. E foi um ano de estudo, não é em 5 encontros aqui que nós vamos dissecar o tema, né? Eu até estou me limitando a dar textos do Espírito e Profecia, porque senão vai ficar muito extenso o estudo. Eu estou trabalhando mais somente na Bíblia. É possível fazê-lo só na Bíblia? Até porque esse pessoal não crê no Espírito e Profecia, certo? Bem, eu quero mostrar para os irmãos uma Bíblia que eu adquiri, ó. Bíblia Judaica Completa. Essa Bíblia me ajudou muito, porque em Deuteronômio nós lemos que o Senhor Jeová é o único Deus. Aí eles pegam esse texto para falar do unicismo, que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, não existe 3 pessoas na divindade, é uma só. Aí eu comprei essa Bíblia, e aqui o texto no original esclarece tudo. Aqui é o Shema. Shema Israel, Yahvé Elohino, Adonai Echad. Então, quando você pega essa versão, mata a charada. Echad é a forma plural da divindade. Echad é o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. É o plural. É o plural de Yashid. Tá? Então, muito interessante. Eu comprei essa Bíblia. Eu precisava. Aí eu fui ao sebo. Eu fui às livrarias e não consegui achar. Bíblia hebraica muito cara, R$2.000, 1.800, 4.000. Aí eu fui ao sebo, achei essa aqui por 50. Novinha. Estava lá só me esperando e resolveu o meu problema. Eu queria recomendar para vocês também esse livro, do Morris Venden, da Casa Publicadora, Seu Amigo Espírito Santo. Os irmãos aí conhecem esse livro? Tem? Não. Seu Amigo Espírito Santo? Ele é baratinho, é R$10 e é um livro fantástico. Você compra na Casa Publicadora. Outro livro que eu tive que comprar também foi esse aqui, ó. A Trindade.
de 3 teólogos adventistas, lá da Casa Publicadora Brasileira. Esse livro é maravilhoso para explicar a questão do genomai, a questão do unigênito, primogênito, tá? Para explicar a questão do Echad, do Yashid, para explicar a questão... E depois eu comprei também outro livro, é do pastor Samuel Ramos. Fantástico! Então eu comprei e me municiei. E o outro livro é até de um pastor pentecostal, Abednego Lisboa, Seja Deus Verdadeiro, de todo homem mentiroso, contestando as testemunhas de Jeová. Olha, irmãos, para mim foi tudo o que eu precisava para poder não somente entender, como também explicar para os irmãos esses temas tão delicados. Então, hoje eu quero falar de três episódios. Vamos para o primeiro deles. Irmão Eliés, quem eu já ouvi aí orando, e a irmã Jéssica. A irmã Jéssica se encontra? Sim. Amém. Então, vamos nos ajudar na leitura, tá? Para não ficar apenas eu aqui a falar e a ler. Isaías capítulo 6 é a primeira referência que trago nesta noite. Aqui nós vamos mostrar a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu queria ter um estudo sobre a Trindade também com vocês, mas não vai ter tempo. Sobre a divindade constituída por 3 pessoas distintas, coexistentes, ou seja, elas existem ao mesmo tempo entre si, coexistentes, né? Existem simultaneamente, 3 pessoas divinas, iguais, da mesma essência, da mesma glória, do mesmo trono, então, compartilhando o mesmo trono, a mesma glória, não são 3 deuses, mas é Deus em 3 pessoas. Isaías 6, verso 3, para resumir. Irmã Jéssica, por favor, lê para nós. Nós conhecemos o texto, então vamos ler só o 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quantos santos nós temos aí? 3. 3. Irmãos, dá para a gente pensar no português que aí são pronomes, é apenas uma repetição para uma única pessoa, mas não é verdade. Quando você pega, eu pesquisei na internet e achei uma versão de Bíblia que aparece as 3 vezes o nome santo com letra maiúscula, com inicial maiúscula. Nessa nossa em português, infelizmente, não aparece, mas pode entrar na internet, você vai achar. As 3 vezes santo, iniciando com letra maiúscula, porque são nomes próprios, são pronomes, né? Pronomes de tratamento aplicado, dirigido a pessoas do sexo masculino. Então, santo, santo, santo. Ou seja, são 3 pessoas. A minha Bíblia, irmão, é maiúsculo. Os 3. Os 3 são maiúsculos. Pois é, então, excelente. Inclusive, eu vou pedir que alguém aí que tenha a nova versão internacional, daqui a pouco leia para nós nela também. Então, são 3 pessoas santas que o profeta contempla aí na sua visão, irmãos. Então, esse negócio de que não existem 3 pessoas, para um tipo de unicista, existe o Pai que se encarna se tornando filho e depois se desencarna sendo o Espírito Santo. E existe outros que afirmam que existe o Pai e o Filho, que o Espírito Santo é o Espírito dos 2. E é uma bagunça tremenda. Mas aí não, aí o profeta consegue vê-los. Ele consegue ver os 3. Você não consegue ver o vento. Você não consegue ver uma força. O poder também a gente não pode ver. São coisas abstratas, metafísicas. Então, desde que o profeta enxerga 3 pessoas santas no trono, então, eles são seres, né, existentes, tendo individualidade, personalidade, mas coexistindo juntos, sendo um em querer fazer, pensar, né, mas pessoas distintas, personalidades pessoais, né, distintas. Como nós vamos provar isso? Número 6, 24 a 26, a bênção
é sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Quantas vezes o pronome Senhor? 3. 3. Certo? Não é uma mera repetição. Deus não aceita repetição. E nem é uma afirmação. Também não é. Na verdade, aí é uma referência a 3 pessoas da divindade. E na sequência ele diz, assim porás o meu nome sobre os filhos de Israel. Porque Senhor, como eu disse, esse pronome é português, assim como Jeová. Mas isso aí, no original, é Yahvé. Yahvé Elohim. Elohim é a forma plural de Eli, de Eloí. Bem, vamos avançar um pouquinho mais, na tentativa de esclarecer. Verso 8 ao 11, irmão Eliés, por gentileza, irmão. De Deuteronômio? De Números? De Isaías 6. Não vamos ler todos os textos por causa do tempo. Alguns eu vou só citar, porque alguém pode estar anotando e vai ficar gravado. Isaías 6, 8 ao 11. Aqui diz, e depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Até o 11, né? Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Obrigado, irmão. Vamos ponderar aqui, vamos raciocinar esses 3 versos. Você observou que aí você tem um diálogo? Isso aí não é um monólogo, é um diálogo. É um diálogo entre 3 partes, 3 pessoas. Uma delas pergunta, a quem enviarei? Na forma singular. Quem irá por nós? Olha como muda da mesma hora, na forma plural agora. Porque Deus, o Senhor, é nós, é plural. Nós temos em Gênesis capítulo 1, disse Deus, façamos o homem, aliás, capítulo 2, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. Então, forma plural. Lá em Gênesis capítulo 9, você tem, então disse Deus, desçamos, depois do dilúvio lá na Torre de Babel, vejamos e confundamos, porque o homem é como um de nós. Então você vê que realmente Deus, o Senhor, que é uma tradução de Jeová, Elohim, é a forma plural. É o nós, é o desçamos, é o vejamos, é o confundamos, é a nossa imagem, é a nossa semelhança. Então, sempre que na Bíblia brasileira você faz confusão, mas se você vai na original, toda vez que aparece o nome Senhor na portuguesa, na original é Yahvé Elohim. Yahvé é Jeová, e Elohim, que é o Elohim, é a forma plural de Jeová. Estou sendo claro aqui? Então, 3 pessoas conversam. Vamos aqui ao diálogo. Uma pergunta, a quem enviarei? E aí, como ela não está falando sozinha, ela diz, quem irá por nós? Olha aqui o diálogo. O nós, forma plural. Aí, a outra pessoa diz, eis-me aqui. Uma segunda pessoa, que aqui responde é uma segunda pessoa. Não seria a primeira pessoa, que é a voz ativa, a dizer as 2 coisas. Então, ela diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E uma terceira pessoa agora se expressa.
vai e diz a esse povo, de ouvido ouvireis, mas não entendereis, de olhos vereis, mas não entendereis, para que não sejam por mim curados, para que não sejam salvos. Quem é a pessoa que pergunta, a quem enviarei? É Deus o Pai. Quem é a pessoa que diz, eis-me aqui, envia-me a mim? O Espírito Santo. Aliás, perdoe-me, recebi água aqui e me tirou o pensamento. Jesus. Jesus é que é o enviado. E quem é a pessoa que diz, vai e diz esse povo, de ouvido ouvireis e não entendereis, para que não sejam por mim curados, para que não sejam salvos. Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que convence o homem do pecado? Quem é a pessoa que testifica com o nosso espírito? Quem é a pessoa que converte o homem? Espírito Santo. Já no estudo passado nós vimos que os judeus pecaram foi contra o Espírito Santo, pecado de morte. Tanto lá no deserto, quanto no dia de Cristo dos apóstolos. Então, meus amados, aí nós temos um diálogo entre as três pessoas da divindade. Eu vou dar aqui uma dica deste livro, ó. Eu não conhecia esse texto em nenhum lugar. Uma vez eu falei desse texto com o pastor Valmir Ferreira. Ele falou, Machado, se pelo menos tivesse um texto da irmã White explicando, comentando, eu aceitaria. Passados muitos anos, num seminário, pastor Marcelo estava ministrando, aí eu falei o texto. Mas aí aquela questão, Machado, tem algum comentário? Eu falei, agora eu tenho, eu já tinha lido esse livro. Então, olha só, a página 254, a irmã White comentando Isaías 6, página 254, comentário de Isaías 6, é a profetisa comentando, não é ela dizendo de si, ela tendo revelação, não, ela fazendo a citação de uma citação. Diz assim, somente alguém igual a Deus poderia expiar os pecados dos homens. Nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana. Sua vida pertence a Deus. Todos os anjos encontram-se sob o jugo da obediência. São apenas mensageiros. Mas Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele poderia pagar o preço. Ele é o eterno autoexistente, ou seja, existe por si mesmo, que não estava sob nenhum jugo. E quando Deus perguntou, olhem só, Moate comentando aqui, eu vou dar a fonte. E quando Deus perguntou, a quem enviarei? Ele, Jesus, pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Revista Jovem Instrutor, 25 de junho de 1900. Então, a irmã White, explicando, comentando Isaías 6. Ela fala que Deus perguntou, a quem enviarei? Quem há de por nós? Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, quem foi que disse? A irmã White não continuou lá, mas nós temos aqui a referência. Quem foi que disse, vai e diz esse povo, de ouvido ouvireis e não entendereis, não crereis, embora vendo de olhos, para serem por mim curados, serem salvos. Foi o Espírito Santo. Onde vamos ler isso? Irmã Jéssica, Atos 28, do verso 23 ao 27. Se o irmão Elias tiver a Nova Versão Internacional, vai ler para nós João 12, 37 ao 41. Se não tiver, eu vou pedir para outra pessoa ler. Se não, eu leio, eu a tenho aqui comigo. Atos 28? É Atos 28, do 23 ao 27. Para pegar a última parte, para a gente identificar quem foi que disse, de ouvido ouvireis e não entendereis. Vai e fala esse povo, mas eles ouvirão e não entenderão. E havendo assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, a quais declararam com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Amém!
Mas eu fico muito feliz quando eu encontro um fechamento desse. Então, olhem só, Paulo deixa claro aí no seu discurso, depois de um dia de discussão com os fariseus, os judeus. Aí Paulo invoca Isaías 6. Bem profetizou o Espírito Santo, bem disse o Espírito Santo. Então, quem foi que falou lá em Isaías 6? Vai, diz esse povo, de ouvido ouvirei. O Espírito Santo. Paulo disse que foi, e eu creio. Então ele disse, bem falou o Espírito Santo por boca do profeta Isaías, quando disse, vai, diz esse povo, de ouvido ouvireis e tal. Então aí estão os três. Deus pergunta, quem enviarei, quem há de por nós? Jesus diz, eis-me aqui, me envia-me a mim. A Moate já explicou. E agora, Paulo explica aí, ó, em Atos, que o Espírito Santo foi quem disse. Que o Espírito... Tem algum microfone aberto aí, tá me atrapalhando um pouco. Desculpe. Que o Espírito Santo foi quem disse, vai, diz esse povo, de ouvido ouvireis e não entendereis. Paulo fez a aplicação direta para os judeus naquele momento. Agora, irmãos, quando a gente lê o verso 1, que nós não lemos, mas lá diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória enchia todo... Aí eu pergunto, quem é essa pessoa que Isaías viu, Isaías 6, verso 1, que a glória dele, que estava sentado no trono, enchia todo o templo? Será que era Jesus? Quem que está... Aliás, tem a Nova Versão Internacional, irmão? Tenho não, irmão, tenho não. Mas qual que é o capítulo mesmo? João 12, 37 ao 41. Então, eu vou ler, só um minutinho para eu pegar a minha aqui. Está aqui a minha Nova Versão Internacional. Eu tenho várias versões aqui, e quando nós vamos fazer estudo bíblico, a gente precisa de todas elas. Então, João 12, 37 a 41. Olhem como a gente pode facilmente provar aqui que aquela glória lá, que a versão corrigida diz que é Deus, é Jeová. Aqui na Nova VI, que é a mais aproximada da original, mostra que a glória era de Jesus. Vou ler o texto. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Cegou os olhos, os seus olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Está aqui. Então, de quem é essa glória que Isaías, no verso 1, fala? Glória de Jesus. E aqui o apóstolo João se refere a Isaías 6, porque ele usa o verso 40. Cega os olhos deles e o entendimento, o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e eu não se convertam e eu os cure. Não é o que está lá em Atos 28? Não é o que está em Isaías 6? Então, meus amados, não tem como negar que Cristo é Deus. Não tem como negar que ali, na visão de Isaías 6, que para muitos é o chamado do profeta Isaías ao ministério profético, mas não é. Ali é o chamado de Cristo, na eternidade, para vir morrer pela humanidade. É a hora que o plano da redenção foi feito, lá naquela glória inacessível, que Lúcifer não pôde entrar, e por isso ele caiu, enciumado. Então, ali é a glória de Jesus. Ou seja, ali está a glória do Pai, ali está a glória de Jesus e a glória do Espírito Santo. Então, aquela glória é a tríplice, é a glória dos três. Eu achei que era o chamado de Isaías mesmo, eu não sabia. Que bom. Pois não é. Eu também. Não é. Que bênção, eu também. Aí é o chamado de Jesus, no plano da redenção. Tá? Num sentido direto. Agora nós vamos
Ficou claro, irmãos? Fechou esse assunto aí? Fechou? Sim, ficou claríssimo. Agora Você sim. você pode provar que Isaías 6 é o momento em que o plano da redenção é decidido, é traçado na glória, na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Agora, você pode pegar 2 Coríntios 13:13, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, você observa aí o princípio trinitariano, as três pessoas da divindade, na bênção sacerdotal, lá em Números, e na bênção apostólica, no Novo Testamento. Então, não diverge. Paulo era trinitariano também. Tanto a bênção sacerdotal quanto a católica é no nome das três pessoas. E nós vimos aí que Isaías 6 são três pessoas mesmo, distintas, conversando, planejando o plano da redenção. Isso aí está claro. Então vamos passar para o 2, o episódio 2, que eu quero ver se eu dou os 3 para vocês. Gênesis capítulo 18, irmã Jéssica. A irmã vai ler para nós o verso 1 e o 2. Gênesis 18, 1 e 2. Depois apareceu-lhes o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Então, quantas pessoas Abraão recebeu naquela visita? 3. 3. 3. Vamos tentar identificá-las. Bom, vamos ler o versículo 10 e também o verso 13, irmã Jéssica, ainda, por favor. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Verso 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria como difícil? Tá bom. Então, a gente encontra no verso 1, no verso 2, no verso 10 e no verso 13 o pronome Senhor. Senhor com letra maiúscula inicial. Então, referência a Deus, não é? Não resta dúvida que uma daquelas 3 pessoas que falou a Abraão era Deus. Não é verdade? Bom, vamos para o verso 20 e o 21. Por favor, irmã, continue. Na sequência, né? Verso 20 e o verso 21. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e virei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Olha só. O que ficou conversando com Abraão lá debaixo da árvore, Abraão chamou de Senhor por várias vezes. E ele fez a promessa de que Abraão teria um filho e que ele voltaria no tempo certo, quando a mulher haveria de conceber. Um dos outros 2, né, porque festam 2, um dos 2 diz: eu irei até Sodoma ver se é realmente como tem subido até mim e tal. E aí você leu que foi o Senhor que falou isso. Senhor com letra maiúscula, também é Deus. Se um que é Deus, é Senhor, ficou com Abraão, e o outro que desce para Sodoma, Ló, é também Senhor, é Deus, quem seria? Se é que só é uma pessoa, divindade. O trono lá no céu, com certeza, não ficou vazio. O Senhor Deus não sai lá do trono, o Pai. Mas vamos ler mais para ficar mais claro, aí depois a gente conclui.
Então o Senhor disse, eu irei, eu descerei, eu verei, vou lá a Sodoma agora. Verso 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou. Então, 2 foram para Sodoma, mas Abraão ainda ficou lá na presença do Senhor, do que começou o diálogo, do que primeiro falaram a ele. Aí vamos ler o versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Qual foi o Senhor que falou isso? Foi o que foi a Sodoma, em dupla, ou foi o que ficou com Abraão? O que ficou com Abraão. Exatamente. Que Abraão que estava orando ali, questionando com ele a noite toda. Versículo 30 e o 31. Pode ler do 30 até o 33. Jéssica, não está saindo o som. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharam ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Olhem só quantas vezes é o pronome Senhor, né? E na letra maiúscula, inicial. Então, não se ire o Senhor. Então, fica claro que aquela pessoa com a qual Deus, aliás, Abraão ficou a conversar aquela noite era Deus. E ficou claro que uma das pessoas que foi a Ló, uma daquelas duas era Deus. O pronome Senhor se aplica a Deus. Agora vamos, irmã Eliés, capítulo 19, o verso 18 e também o verso 24, irmã Eliés, para fechar. Para ver se a gente ainda faz o outro tema, que é outra. Capítulo 19 do Gênesis, verso 18 e também o verso 24. E Ló disse-lhe: ora não, meu senhor. E o 24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, fica claro aí que Abraão recebeu 3 visitantes. 2 deles, irmãos, era Deus. Um era Jesus Cristo e o outro era o Espírito Santo. Agora, a terceira pessoa podia ser um anjo, quem sabe o Gabriel, não sei. Mas olhem só que coisa interessante, irmãos. O Pai fica lá no céu, no trono, e o Filho e o Espírito Santo, filho no modo de dizer hoje, porque naquele tempo ele não tinha nascido ainda, foram ter com Abraão. Olha que coisa linda. Abraão fica discutindo, eu quero crer que com Jesus, e o Espírito Santo vai lá com o anjo destruir Sodoma. E aí, na hora que ele pega Ló pelo braço e diz, sai, escapa-te, não olhe para trás, foge para a montanha, ele diz, assim não, Senhor meu, assim não. Então, ele sabia que aquele com o qual ele estava falando era Deus. E se não fosse, ele teria repreendido, como o anjo fez com Cornélio, teria repreendido, e fez com João lá no Apocalipse. Não ajoelhe diante de mim, não olhe para mim, não me chame de Senhor, não. Mas ele não fez a repreensão porque ele era realmente Deus. Então, isso aí, irmãos, é uma evidência clara de que realmente a divindade é composta de uma tríade, a divindade é plural, de que Deus não é uma única pessoa, certo? Mas que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os 3 compartilham o mesmo título, Deus. Título não é um nome próprio. Sim, mãe. Posso fazer uma pergunta? No final, mas pode fazer.
Se os três veio, quem ficou no céu, então, no trono? É porque, como eu disse, irmã Jane, dos três, só temos dois sendo chamados de Deus. Só o que fica com Abraão e um dos que vai ter com Ló. O outro é um anjo. Agora, o pai ficou lá no trono, então, se um ficou com Abraão e era Deus, o outro foi a Ló e era Deus também, um daqueles dois, então só pode ser um deles Jesus e o outro o Espírito Santo. E o nosso propósito aqui é mostrar que realmente Deus não é a única pessoa. Deus é o vejamos, é o desçamos, é o façamos, é um de nós, a nossa imagem, nossa semelhança. Que o pai ficou no trono, ele é Deus. Jesus ficou com Abraão, é Deus. E o Espírito Santo, que é uma pessoa. Nós vamos fechar agora, irmã Jane, vai ficar mais claro, mostrando que o Espírito Santo pode se apresentar como um homem. O Jesus se apresentava como um homem também, antes de ter nascido, que eu falei a teofania. Então, é agora o terceiro episódio, e é o último por hoje, só faltam 10 minutos. Atos, capítulo 10. Atos 10, verso 3, a irmã Jéssica, por favor. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui os três. Atos 10, verso 3. A visão de Cornélio. Estou achando aqui. 10, verso 10, verso 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Anote aí, quem é que o Cornélio vê? Um anjo. Nós vamos ver lá na frente quem é esse anjo. Vamos ver que esse anjo é o Espírito Santo. E é visto como sendo um homem, um varão. Tá. Vamos ler o verso 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olhem só! Aí já aparece o pronome Senhor. Falando com Pedro. Agora vamos ler o versículo 19 e o 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quem enviou? Eu. Eu quem? Eu quem? O Espírito Quem foi que falou aí? O Espírito Santo. Como foi que o Espírito Santo se apresentou a Cornélio? Nós vamos ver agora também. Eu leio o verso 29, irmã. Por favor, 29. 28. Não estou ouvindo. Está desligado o microfone, Jéssica. O verso 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quem foi que mostrou, quem foi que ensinou isso a Pedro? Deus. E disse: não chame nenhum homem comum imundo. Agora, o capítulo 11, o verso 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varão incircunciso e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Continua? Sim, o que ele diz? Estando eu orando na cidade de Jope... Não, então... Pode ler, irmã, leia, só um pouquinho aí. Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda.
Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames de comum ao que Deus purificou. Tá. Então agora vamos fazer a nossa exegese. No versículo 3 do capítulo 10, Cornélio disse que na visão ele viu um anjo de Deus. Anote aí. Ele viu um anjo de Deus. E esse anjo ele chama de Deus, chama de Senhor. Ele diz: Quem és, Senhor? Tá. Agora, Pedro, o que foi que Pedro viu? Pedro disse que, na sua visão, ele viu um varão. O Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo. Então, irmãos, uma coisa interessante. Aqui no versículo 3 é chamado um anjo. No versículo 14, no versículo 19, ele é chamado de Espírito Santo. E Cornélio diz que viu um varão. Um varão. Interessante. Vamos agora entender. Vamos entender aqui. Para Cornélio, ele viu um anjo. E Cornélio diz que esse anjo era Deus. E ele o era. Para Pedro, ele viu um varão. E ele diz que esse varão era o Espírito Santo, textualmente falando. Era o Espírito Santo. Então, mediante essas declarações, o Espírito Santo também é Deus. Porque Cornélio disse que, quando ele fala para Pedro, ele diz: vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E para Cornélio ele disse: manda chamar Pedro. Então você observa que a mesma pessoa que manda Cornélio chamar Pedro é a mesma pessoa que diz para Pedro: vai com os emissários dele, não duvidando, porque eu os enviei. É a mesma pessoa. Então o Espírito Santo aparece a Cornélio e, ao mesmo tempo, ele aparece a Pedro. Ele diz que Cornélio deve chamar Pedro, e aí ele diz para Pedro que deve ir, porque foi ele que mandou os emissários, mandou Cornélio chamar. E ele é visto por um como um anjo, é visto por outro como o Espírito Santo. Um varão que o outro descreve como Espírito Santo. Então aqui fica provado que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo já foi visto em várias formas, inclusive na forma de anjo, na forma de varão, na forma de homem, e que o Espírito Santo é Deus. E eu finalizei, que só tenho agora 3 minutos. Alguma pergunta? Amém. Amém. Então, em ambos os casos, fica provado que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa distinta. E ele tem uma função diferente da do Pai, diferente da do Filho. E a gente está vendo aqui o Espírito Santo sempre presente no plano da criação e no plano da redenção, na salvação das pessoas, visitando, instruindo, aconselhando, dirigindo, o Espírito Santo gerindo todos os departamentos da obra, tanto no plano da redenção, no Antigo Testamento, como mostramos no caso de Abraão, e no Novo Testamento. Eu quis procurar um exemplo do plano da redenção, Isaías 6, um exemplo do mundo antigo, lá do Gênesis de Abraão, e um exemplo do Novo Testamento, o exemplo aqui de